Começar. Olá, bom dia, pessoal. Momentos ruins, né? Mas logo, logo iremos passar. Eu começo essa aula com uma frase de esperança, que diz o seguinte: momentos ruins também chegam ao fim. Não desanime, fique firme e não perca a fé, porque logo, logo estaremos juntos novamente. Então, hoje eu vou estar aqui falando de Matemática 3, cujo capítulo é 3. Vou falar de potenciação. Então, potenciação nada mais é do que um número de base e um expoente, escrito na forma A elevado a N, onde A é a base e N é o expoente. Ou seja, A elevado a N é igual a vezes N fatores. Como, por exemplo, se N for igual a 3, A elevado a 3 é igual a vezes A, 3 vezes. 2 elevado a 3, a base é 2, o expoente é 3. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Se eu tenho o expoente 0, aí existe um caso em que 3 elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, toda vez que o expoente for 0, o resultado sempre vai ser 1. Se eu tenho 2 elevado a 0, vai ser igual a 1, certo? Então, toda vez que o expoente for 0, o resultado é 1. Agora, se a base for 0 e o expoente também for igual a 0, isso aqui é indeterminado, certo? Indeterminado. Não existe determinação. Bem, diante disso, vamos ver as propriedades, que é o que mais nos interessa. A primeira propriedade diz o seguinte: A elevado a M vezes A elevado a N é igual a elevado a M mais N. Ou seja, quando as bases forem iguais, conserva-se a base e soma os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Como tem a mesma base, conserva-se a base e soma os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 7. Muita atenção, a propriedade é vezes. Às vezes pode ser que venha da seguinte forma: 2 elevado a 3 mais 2 elevado a 4. Isso aqui é completamente diferente de 2 elevado a 3 mais 4, certo? Muita atenção. Por que que é diferente? Porque a propriedade só vale se for vezes, beleza? Bem, a segunda propriedade é da divisão. A elevado a M dividido por A elevado a N é igual a A elevado a M menos N, certo? É a segunda propriedade. Como, por exemplo, se eu tenho 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3. Isso aqui vai ficar 2 elevado a 5 menos 3, que é igual a 2 elevado a 2. Então, veja só. Na multiplicação, eu somo. Na divisão, subtraio, certo? E é fácil perceber. Toda vez que multiplica, aumenta. Aumenta se somando. Toda vez que divide, diminui, certo? Por bem, até aqui tudo bem, né? Vamos lá para a terceira propriedade. A terceira propriedade diz o seguinte: A elevado a M elevado a N é igual a A elevado a M vezes N. Ou seja, eu posso multiplicar esses dois expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 2. Ou seja, pela propriedade vai ficar 2 elevado a 6. Beleza? Bem, então, muita atenção nas observações que eu botei até aqui embaixo. A primeira observação é essa aqui, menos 2 ao quadrado é diferente de menos 2 ao quadrado. Por quê? Quando está no parênteses, menos 2 ao quadrado, ou seja, repete-se a base duas vezes. Então, fica menos 2 vezes menos 2. Menos e menos, mais 2 vezes 2, 4, certo? Quando está fora do parênteses, menos 2 ao quadrado, esse quadrado está só para o 2, para a base 2, certo? Então, aqui fica, menos, 2 vezes 2, ou seja, fica menos 4. Então, muita observação, isso é diferente. Então, a outra observação aqui também, 2 elevado a 2 elevado a 3 é diferente de 2 elevado a 2 elevado a 3. Por que que é diferente? Veja só.
A propriedade, ela amarra no parênteses, certo? Ela tem um parênteses fora. Aqui não tem parênteses nenhum. Então, toda vez que tiver o parênteses, eu posso multiplicar, ó. 2 vezes 3, 6. Diferente, ó. Já aqui, esse aqui é como se fosse uma potência só, certo? Então, ó, conservo 2 e resolve separado, ó. 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, fica 2 elevado a 8. Então, essa observação é importante, certo? Então, no geral, toda vez que o expoente for par, a potência vai ficar positiva. Por que toda vez que for par for positiva? Porque sempre o par vai ficar 2 a 2. Negativo com negativo sempre vai ser positivo. Só que detalhe, cuidado se tiver no parênteses. Se não tiver no parênteses, essa regrinha não vale, certo? Então vem, beleza. Falta mais duas propriedades. Antes disso eu vou fazer uns exemplos. Pode continuar sem dizer nada, né? Então, dando continuidade aqui às propriedades, a quarta propriedade diz o seguinte, ó, A vezes B, tudo isso entre parênteses, elevado a N, esse expoente N vai para os dois termos, tanto para o A como para o B. Se eu tenho, ó, um exemplo, 2x ao quadrado, então os dois termos recebem o quadrado, ou seja, fica 2 ao quadrado vezes x também ao quadrado. Vai ficar 2 ao quadrado é 4 vezes x ao quadrado, certo? Eu botei uma observação aqui, porque é o seguinte, ó, se eu tivesse assim, 2 mais x ao quadrado, isso aqui é completamente diferente de 2 ao quadrado mais x ao quadrado, certo? Entenda, a propriedade só vale se for vezes. Toda vez que eu tiver mais, isso aqui é produto notável, que é a próxima aula que nós iremos gravar, certo? Então, cuidado, a propriedade só vale se for vezes. Toda vez que eu tenho dois termos, dois números multiplicando com um expoente, os dois recebem o expoente, mas só se o sinal for vezes, certo? E a quinta propriedade diz o seguinte, que A sobre B elevado a N, o expoente vai tanto para o numerador como para o denominador, ou seja, tanto o termo de cima recebe o expoente, como o de baixo também recebe o expoente. Se eu tenho 2 sobre 3 elevado a 2, isso aqui é a mesma coisa de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que vai ficar 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, certo? Por bem, baseado nisso, eu vou fazer uns exemplos aqui com expoente negativo. Toda vez que o expoente for negativo, inverte. Como vocês sabem, qualquer que seja o número, certo? Inteiro, ele tem como denominador 1. Por que que não aparece? Porque não precisa, já que 3 dividido por 1 é 3. Mas toda vez tem subentendido o 1 como denominador. Então, quando o expoente for negativo, inverte a fração. Aqui é como se tivesse 2 sobre 1, certo? Que vai ficar, aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1, que é a mesma coisa de 1 sobre 2. Se for 3 elevado a menos 2, ó, o 1zinho está aqui embaixo, ó, escondido. Aqui vai ficar quem? Ó, 1 sobre 3 elevado a 2. Ele desce mudando o sinal, está negativo, ele desce positivo, que vai ficar 1 sobre 9. E toda vez que eu tiver uma razão, é simples, basta eu inverter. O que é numerador vira denominador e o que é denominador vira numerador. Ó. Fica 7 sobre 3 elevado a 1 e muda o sinal do expoente. Aqui nesse caso, ó, 2 sobre 3 elevado a menos 2 vai ficar 3 sobre 2 elevado a quem? A 2 positivo, porque sempre muda o sinal. Resolvendo isso aqui, fica 3 ao quadrado é 9 e 2 ao quadrado é 4. Beleza? Bem, eu copiei um exemplo aqui para nós observarmos. Ó. Por qual potência de 10 deve ser multiplicado o número 10 elevado a menos 3, vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 3, para que esse produto seja igual a 10? Então, ó, por qual potência de 10 deve ser multiplicado o número? Ó. Só botar mais para cá.
10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a menos 3, vezes 10 a menos 3, certo? Vezes 10 elevado a x, porque ele pergunta por qual potência de 10 deve ser multiplicado, para que esse produto seja igual a 10. Então, ó, como vocês sabem, toda vez que não tem nenhum expoente é porque é 1, certo? Então, como é que eu faço? Pela primeira propriedade que eu falei. Então, conserva-se a base e somos expoente. Por que eu posso fazer isso? Porque o sinal é de multiplicação. Então, fica menos 3 mais menos 3 mais menos 3 mais menos 3 mais x igual a 10 elevado a 1. Ou seja, aqui vai ser 10 elevado a menos 3 mais menos 3 mais menos 3 mais menos 3 vai ser igual a menos 12 mais x, que é igual a 10 elevado a 1. Ora, se as bases são iguais, implica dizer que os expoentes são iguais. Ou seja, menos 12 mais x é igual a 1. Implica dizer... Aqui implica dizer que o x é igual a quem? 13. Pronto. Então, para que esse número seja igual a 10? Por qual potência de 10 deve ser multiplicado? Por 10 elevado a 13. Certo? Então, baseando nisso, eu vou falar um pouco de notação científica, certo? Que é um assunto que cai bastante no Enem. Sempre tem questão de notação científica no Enem. E você precisa ter muita atenção. Ó, notação científica nada mais é... Para que serve notação científica? Para escrever um número bem grande ou um número bem pequeno. Notação científica é escrita nessa fórmula, ó, A vezes 10 elevado a K. Ou seja, uma potência de base 10. Onde esse A, ele recebe o nome de mantissa, certo? E ele existe um padrão. Ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ou seja, o A pode ser 1, mas nunca pode ser 10. E esse expoente do 10, ele pertence aos inteiros. Então, veja só, ó, se eu tenho aqui esse número 1000, a vírgula está aqui, certo? Para mim diminuir ele, eu vou contar as casas, certo? Então, veja só, ela vai, ó, 1, 2, 3, ou seja, isso aqui é a mesma coisa de 10 elevado a mais 3. Aqui, ó, vindo aqui para o número, ó, 1, 2, 3. É a mesma coisa de 10 elevado a menos 3. Então, ó, nesse caso, a vírgula foi para a esquerda. Então, ela aumenta, certo? Nesse caso, ela vem para a direita, diminui. Aí eu botei uma observaçãozinha para você memorizar, que às vezes o aluno se perde. Se é positivo, se é negativo, é só observar. Ó, sempre, esse direita, ó, direita diminui, ó, o mesmo de direita diminui negativo, né? Então, nesse caso, ó, veio para a direita, ó, 1, 2, 3, então diminui. Nesse outro caso, ó, foi para a esquerda, então aumenta, certo? Tudo bem até aqui? Dando continuidade aqui, vamos fazer mais 3 exemplos aqui. Então, vamos lá. Esse primeiro aqui, ó, a expressão 4 elevado a 31 vezes 125 elevado a 20. Outra fórmula de escrever esse número tá aqui as alternativas. Então, ó, uma forma de fazer. 4 elevado a 31 é a mesma coisa de 2 ao quadrado elevado a 31, certo? Então, veja, ó, a expressão 4 elevado a 31 vezes 125 elevado a 20, outra forma de escrever esse número então, ó, 4 elevado a 31, só o 4 é a mesma coisa de 2 ao quadrado. Tudo isso é elevado a quem? A 31. Eu não alterei nada no número, ó, porque 2 ao quadrado é 4. Vezes 125 é a mesma coisa de 5 elevado a 3. Tudo isso é elevado a 20. Então, pela terceira propriedade que eu falei, eu posso multiplicar esses dois termos. Fica 2 elevado a 62 vezes 5 elevado a 3 vezes 20, 60. Então, ó, a quarta propriedade me diz que toda vez que eu tenho dois números multiplicando, cujo expoente for um número só, os dois termos recebem o expoente. Então, eu posso deixar 2 elevado a 62
só 2 elevado a 60. Como? Aqui vai ficar 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 60. Não alterei nada, porque a primeira propriedade me garante isso, que eu posso conservar a base e somar os expoentes, vezes 5 elevado a 60. Então, ó, conserva 2 elevado a 2, vezes, os dois termos têm o mesmo expoente. Então, eu posso colocar no parênteses, ó, 2 vezes 5 elevado a 60. Ou seja, 2 elevado a 2, 4, vezes 2 vezes 5, 10 elevado a 60. Alternativa certa, letra C. Beleza? Então, essa outra expressão, ó, o valor da expressão. Como eu falei, toda vez que o expoente for negativo, basta inverter a fração. Aqui fica 5 sobre 1 e o expoente fica o quê? Positivo. Mais 1 sobre 5 ao quadrado. Os dois termos recebem o quadrado, né? Fica 1 ao quadrado e 5 ao quadrado. Mais raiz cúbica de menos 27 é menos 3, né? Porque 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Negativo. Então, aqui, ó, 5 sobre 1 é 5. 5 ao quadrado vai ficar 25. Mais 1 sobre 25, mais e menos. Menos 3. Então, eu posso pegar os números inteiros e efetuar a operação. 25 menos 3 vai dar 22. Mais 1 sobre 25. Agora tira MMC, não é isso? Que é como se tivesse um 1. O MMC de 25 e 1 vai dar 25. Então, ó, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, né? Ou seja, divide por baixo e multiplica por 5. 25 dividido por 1, 25. 25 vezes 22 vai dar 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 0, 5, 5. Ou seja, vai ficar 550 mais 25 por 25, 1. 1 vezes 1, 1. Ou seja, o resultado da expressão vai ficar 551 sobre 25. Está resolvida a outra questão. Bem, por último, essa questão aqui, calcule o valor de x, sabendo que 7 elevado a x, mais 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 7 elevado a x, é igual a 2.401. Então, veja, ó, quantos 7 elevado a x vai ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ser 7 vezes 7 elevado a x, que é igual a 2.401. Certo? Como esse 7 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, 7 elevado a x vai ser igual a 2.401 sobre 7. 7 elevado a x é igual a 2.401 dividido por 7, ó, 2.401 dividido por 7 vai ser 24 por 7 dá 3. 3 vezes 7 é 21, para 24, 3, baixo 0. 30 por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. 28 para 30, 2. Baixo 1. 21 por 7 dá 3. 3 vezes 7, 21. Para 21, nada. Ou seja, é igual a 343. Ou seja, 7 elevado a x é igual a 341. É a mesma coisa de 7 elevado a 3. Por quê? Ó, 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7. 7 vezes 9, 63. Boto 3, vai 6. 7 vezes 4, 28. 28 mais 6, 28, de 9, 30. 34. Então, dá 343, né? Como as bases são iguais, eu posso cortar, posso dizer que os expoentes são iguais. Então, x é igual a 3. Então, pessoal, ficamos por aqui. Como eu falei no começo da aula, logo estaremos juntos, certo? Um abraço em todos.